Urgente, perda inimaginável para o país. Profecia religiosa foi desconsiderada. Um aviso foi sussurrado nos ventos da fé, uma mensagem que deveria ter ecoado nos corações de todos nós, mas que se perdeu no barulho do mundo. Agora, sentimos no ar, sentimos na alma, um frio que não é do tempo. É o frio da ausência, do abandono de algo sagrado que sempre nos protegeu. Um pressentimento terrível aperta o peito de mães e avós, um medo silencioso pelo futuro de nossos filhos, de nossos netos. O que será deles num mundo que parece ter virado as costas para o céu? O que acontecerá com a nossa nação, com a nossa casa, agora que a proteção divina parece se afastar, ignorada por aqueles que deveriam zelar por ela? A dor que você sente, essa angústia ao ver os jornais, ao ver a juventude perdida, não é um acaso. É o reflexo de um vazio espiritual, de uma porta que deixamos aberta para a escuridão. Mas eu lhe peço, não se desespere, fique comigo até o fim, pois em meio a essa escuridão, uma luz antiga, uma força poderosa que habita em você, está prestes a ser redespertada. A solução sempre esteve ao nosso alcance, guardada na simplicidade da nossa fé. Minha senhora, minha querida amiga, sinto que seu coração está pesado. Sei que muitas noites a senhora deita a cabeça no travesseiro e as preocupações vêm como um ladrão roubar a sua paz. São os filhos, os netos, as contas, a saúde, as notícias terríveis que parecem não ter fim. É uma sensação de que o mundo está se desfazendo, que os valores que a senhora tanto preza estão sendo pisoteados, esquecidos. A gente olha para os vados e vê uma frieza nos olhos das pessoas, uma falta de Deus que chega a dar calafrios. Parece que estamos vivendo num tempo em que a oração virou coisa de gente antiga, em que ter fé é motivo de zombaria. E isso dói, não dói? Dói lá no fundo da alma, porque a senhora sabe, a senhora sente, que sem Deus nós não somos absolutamente nada. A senhora se lembra de como sua mãe, sua avó, enfrentavam as dificuldades da vida com o terço na mão e o nome de Jesus nos lábios. Elas não tinham as facilidades que temos hoje, mas tinham uma força, uma resiliência que parece ter se perdido no tempo. Essa força vinha do alto, vinha de uma confiança inabalável de que não estavam sozinhas neste mundo. A verdade, minha amiga, é que uma guerra silenciosa está sendo travada. Não é uma guerra com armas de fogo, mas uma guerra espiritual pela alma da nossa nação, pela alma da sua família. E o inimigo é astuto. Ele não chega fazendo barulho, ele entra devagarinho, pela televisão, pelas conversas, pelas modas e vai minando a nossa fé, nos fazendo acreditar que a oração é inútil, que a Bíblia é apenas um livro velho e empoeirado. Ele nos ocupa com 1000 preocupações, nos distrai com problemas e mais problemas, para que não tenhamos tempo nem força para dobrar os joelhos e conversar com o Pai. E assim, aos poucos, o nosso escudo de proteção vai se rachando. A desunião entra nos lares, a rebeldia toma conta dos jovens, a angústia se instala nos corações. A profecia que foi ignorada não estava escrita em um pergaminho antigo trancado a 7 chaves. Estava nos avisos de Nossa Senhora, nas palavras dos santos como Padre Pio, que nos alertavam incessantemente: rezem, rezem, rezem. Eles nos avisaram que tempos difíceis viriam e que a única arma capaz de nos proteger seria a fé e a oração constante. Padre Pio, aquele homem santo que carregava em seu corpo as chagas de Cristo, sabia muito bem o que era a batalha espiritual. Ele via o que os nossos olhos não podem ver. Ele sentia a presença do mal e o combatia com a força da Eucaristia, com o poder do Santo Rosário. Ele dizia que o rosário é a arma para os nossos tempos. E por que será que hoje em dia as pessoas têm vergonha de carregar um terço? Por que será que as famílias não se reúnem mais para rezar juntas? Deixamos essa arma poderosa de lado e agora nos sentimos indefesos diante do avanço das trevas. A perda inimaginável para o nosso país não é econômica, não é política. É a perda da fé, a perda da inocência, a perda do temor a Deus. Quando uma nação se esquece de Deus, ela se torna órfã, fica à mercê de todos os perigos, de todas as maldades. E o coração de uma mãe, de uma avó, é o primeiro a sentir essa orfandade, essa falta de amparo. A senhora sente isso, eu sei que sente.
É um aperto no peito, uma vontade de guardar todos os seus debaixo de suas asas, mas os braços parecem curtos demais para tantos perigos. Mas é justamente nesse sentimento de impotência que Deus quer agir. É no nosso limite que o poder dele se manifesta. A senhora não está sozinha nessa luta. Cada lágrima que a senhora derrama em silêncio no seu quarto é vista por Deus. Cada prece sussurrada com o coração aflito é ouvida no céu. Não pense que sua oração é fraca ou inútil. A oração de uma mulher de fé tem o poder de mover montanhas, de mudar decretos, de alcançar o coração de Deus de uma maneira especial. O inimigo quer que a senhora acredite que está sozinha, que está tudo perdido, que não há mais esperança. Ele quer te ver desanimada, entregue, sem forças para lutar. Mas hoje eu venho te dizer em nome de Jesus, levante a sua cabeça. A sua fé é a luz que pode começar a dissipar toda essa escuridão. A sua casa pode ser o primeiro foco de resistência contra o mal que assola o nosso mundo. A mudança que queremos ver no país começa dentro da nossa casa, começa no nosso coração. É hora de resgatar a nossa herança espiritual. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. A senhora se recorda do cheiro do café passado na casa da sua mãe, daquela sensação de segurança, de lar. Muitas vezes, essa sensação não vinha só do conforto material, mas de uma presença espiritual que permeava o ambiente. Era a fé da sua mãe, da sua avó, que consagrava aquele lugar a Deus. Era o quadro do Sagrado Coração de Jesus na parede, o terço pendurado na cabeceira da cama, a Bíblia aberta em cima da mesa. Eram pequenos sinais, mas que diziam muito. Nesta casa, Deus é o Senhor. Com a correria da vida moderna, com tantas novidades e tecnologias, fomos guardando esses sinais. Fomos escondendo a nossa fé com medo de parecermos antiquados. E ao fazermos isso, sem perceber, fomos tirando a principal coluna de sustentação da nossa família. O inimigo de Deus se alegra com isso, pois uma casa sem oração é uma casa com as portas abertas para a desgraça. A desobediência dos filhos, as brigas entre o casal, a falta de paz, a angústia constante. Muitas vezes, a raiz de tudo isso é espiritual. Padre Pio enfrentou o demônio face a face inúmeras vezes. Ele era atormentado, agredido fisicamente, tentado de todas as formas. E qual era a sua defesa? Ele se agarrava a Jesus. Ele dizia: fique perto de Jesus, ele é o único amigo que não nos abandona. Veja bem, minha querida, a solução que o mundo oferece para a angústia são remédios, distrações, prazeres passageiros que só aprofundam o vazio da alma. Mas a solução que o céu nos oferece é uma pessoa, Jesus Cristo. É voltar a ter uma amizade íntima com Ele, conversar com Ele como se conversa com o melhor dos amigos, contar as suas aflições, entregar as suas preocupações, pedir a sua ajuda e, acima de tudo, agradecer por seu amor e por sua misericórdia. Onde a senhora tem procurado refúgio para as suas dores? Nas novelas? Nas conversas que só trazem mais aflição? É hora de mudar o foco. É hora de buscar refúgio no único lugar onde a nossa alma pode encontrar a verdadeira paz, no coração de Jesus. A senhora pode estar pensando: mas como eu faço isso? Minha fé está tão pequena, tão abalada por tantos sofrimentos. Eu entendo. A vida, por vezes, nos dá golpes tão duros que parece que a nossa fé vai se apagar como uma velhinha no vento. Mas a fé é como um músculo. Quanto mais a gente usa, mais forte ela fica. Comece com pouco. Comece com um "Bom dia, meu Deus", sincero ao acordar. Comece com um "Obrigado, Senhor", antes de cada refeição. Comece dedicando 5 minutos do seu dia para ficar em silêncio e apenas sentir a presença de Deus. Ele está aí, agora mesmo, ao seu lado. Ele conhece cada fio de cabelo da sua cabeça, conhece o mais profundo dos seus pensamentos. Ele te ama com um amor que a senhora nem consegue imaginar. Um amor de pai que anseia por um momento da sua atenção. Ele não te julga pela sua fraqueza, ele te acolhe. Ele não aponta os seus erros, ele os perdoa e te ajuda a levantar. Não se engane, minha amiga, o caminho da fé não é um caminho sem problemas. Pelo contrário, o próprio Jesus nos disse que no mundo teríamos aflições. Mas ele completou dizendo: coragem, eu venci o mundo.
A fé não nos isenta das tempestades da vida, mas ela nos dá um barco seguro para atravessá-las. A fé é a âncora que não nos deixa naufragar quando os ventos da dificuldade sopram com força. Padre Pio sofreu a vida inteira, com doenças, com perseguições, com as dores das chagas. Mas ele nunca perdeu a paz interior, porque a sua força não vinha deste mundo. Ele se alimentava da Eucaristia, ele se fortalecia na oração. E essa mesma fonte de força está à sua disposição. A Santa Missa, a confissão, a comunhão são tesouros de valor inestimável que a Igreja nos oferece. São os remédios para a nossa alma, o alimento para a nossa fé. Não despreze esses presentes que o próprio Deus nos deixou para a nossa salvação. Talvez a senhora esteja se sentindo cansada de lutar, cansada de rezar e não ver as respostas que espera, cansada de ver as coisas parecendo piorar a cada dia. É nessa hora que o inimigo sussurra no nosso ouvido: desista, Deus não está te ouvindo, não vale a pena. É uma tentação terrível, a tentação do desânimo. Mas é exatamente nesse momento que a sua perseverança na oração tem mais valor diante de Deus. É a fé provada no fogo. É o amor que se manifesta não no sentimento, mas na decisão de continuar crendo, de continuar confiando, mesmo sem ver, mesmo sem entender. Continue rezando por aquele filho que está longe da igreja. Continue pedindo pela restauração do seu casamento. Continue intercedendo pela sua saúde. Não desista. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Os caminhos dele não são os nossos caminhos. Mas uma coisa é certa: ele é fiel. Ele cumpre as suas promessas e ele está trabalhando em seu favor, mesmo que em silêncio. Escreva amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Agora, quero falar com a senhora sobre um tesouro que talvez esteja esquecido em algum canto da sua casa. Um tesouro capaz de transformar a sua vida, de iluminar a sua mente e de aquecer o seu coração. Estou falando da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Muitas pessoas, e Deus me perdoe a franqueza, têm a Bíblia em casa como um amuleto ou como um enfeite. Deixam aberta num salmo para dar sorte, mas nunca param para ler, para meditar, para beber daquela fonte de água viva. Minha amiga, a Bíblia não é um livro qualquer. Ela é uma carta de amor de Deus para você. Cada palavra ali foi inspirada pelo Espírito Santo para te alimentar, te consolar, te guiar e te fortalecer. Quando a senhora se sente sozinha, a Bíblia te mostra que Deus está contigo. Quando a senhora está com medo, a Bíblia te enche de coragem. Quando a senhora não sabe que decisão tomar, a Bíblia ilumina o seu caminho com a sabedoria divina. É um verdadeiro GPS para a alma. Sei que muitas pessoas têm dificuldade de ler a Bíblia. Acham complicada, não entendem direito. E o inimigo se aproveita disso. Ele coloca na nossa cabeça que isso não é para mim, só o padre entende disso. É mentira. Deus fala de um jeito simples, ao coração dos humildes. Não precisa ser um teólogo para entender o amor de Jesus nos evangelhos. Não precisa ter estudado muito para se emocionar com a fé de Abraão ou com a coragem de Davi. Comece pelo começo, se for preciso. Ou melhor ainda, comece pelos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali a senhora vai encontrar a pessoa de Jesus. Vai caminhar com ele pelas estradas da Galileia, vai ouvir os seus ensinamentos, vai testemunhar os seus milagres, vai chorar com a sua paixão e se alegrar com a sua ressurreição. Ler o Evangelho todos os dias, nem que seja um pequeno trecho, é como marcar um encontro com o próprio Jesus. É deixar que ele fale diretamente ao seu coração. Padre Pio era um apaixonado pela palavra de Deus. Ele a meditava dia e noite, e era dessa meditação que ele tirava a força para suportar seus sofrimentos e a sabedoria para aconselhar as multidões que o procuravam. Ele sabia que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela não é letra morta numa página, ela é poder de Deus em ação. Quando a senhora lê a Bíblia com fé, aquela palavra se torna remédio para suas feridas, luz para suas dúvidas, resposta para suas inquietações. Tente fazer uma experiência. Antes de abrir a Bíblia, faça uma pequena oração. Peça ao Espírito Santo que abra a sua mente e o seu coração para entender a mensagem que Deus tem para você naquele dia.
E então leia, devagar, sem pressa, mastigue a palavra, deixe que ela ecoe dentro de você. A senhora vai se surpreender com o que vai acontecer. Uma paz que o mundo não pode dar vai começar a inundar a sua alma. A palavra de Deus tem o poder de transformar o ambiente da sua casa. Que tal, em vez de deixar a televisão ligada o dia todo em noticiários que só trazem desgraça e angústia, a senhora colocar um áudio da Bíblia para tocar? Deixe a palavra de Deus santificar a sua casa. Deixe que seus filhos e netos, mesmo que de passagem, ouçam um versículo, uma passagem. A semente está sendo plantada. A gente nunca sabe como e quando Deus vai fazer essa semente germinar no coração deles. Não se canse de ser esse canal da graça de Deus dentro do seu lar. A senhora, como mulher, como mãe, como avó, tem um papel fundamental na edificação espiritual da sua família. A senhora é o coração da casa. Se o seu coração estiver cheio de Deus, cheio da palavra de Deus, a senhora irá transbordar essa presença divina para todos ao seu redor, muitas vezes sem precisar dizer uma única palavra. As suas atitudes, a sua paz, a sua serenidade em meio às tribulações serão o maior testemunho. A perda para o nosso país é grande, sim. A profecia que foi desconsiderada está cobrando o seu preço, sim. Vemos a desordem, a inversão de valores, a falta de amor. Mas, minha querida, não podemos nos entregar ao lamento e à murmuração. Isso é o que o inimigo quer. Ele quer nos ver de braços cruzados, apenas reclamando da situação. O cristão é chamado à ação, e a nossa principal ação é a oração e a vivência da palavra. Cada terço que a senhora reza é uma bomba de amor no coração do mundo. Cada vez que a senhora abre a Bíblia e se alimenta da palavra, uma luz se acende na escuridão. Não menospreze o poder que Deus colocou em suas mãos. A senhora é parte do exército de Deus aqui na terra. Ele conta com a senhora. Ele conta com a sua fé, com a sua perseverança, com o seu amor. Não olhe para a sua pequenez. Olhe para a grandeza do Deus a quem a senhora serve. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Muitas vezes a gente se sente tão sobrecarregada, não é mesmo? Parece que o mundo inteiro está sobre os nossos ombros. É a preocupação com a casa, com a comida, com o marido, com os filhos que já são casados, mas que ainda nos tiram o sono, com os netos que parecem tão frágeis nesse mundo tão perigoso. É uma carga pesada. E a gente tenta dar conta de tudo, ser forte o tempo todo. Mas a verdade, minha amiga, é que nós não fomos feitas para carregar esse peso sozinhas. Jesus nos faz um convite maravilhoso no Evangelho. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que convite de amor! Ele não diz se virem, deem o seu jeito. Ele diz, venham a mim. Ele quer pegar o seu fardo pesado e te dar o fardo dele, que é suave e leve. O que nos impede de aceitar esse convite? Muitas vezes é o nosso orgulho. A gente acha que tem que resolver tudo, que pedir ajuda é sinal de fraqueza. Mas para Deus, reconhecer a nossa fraqueza e a nossa dependência dele é o maior sinal de força. Padre Pio, com toda a sua santidade, se considerava um pobre frade que reza. Ele sabia que toda a sua força, todos os dons que possuía, não vinham dele, mas de Deus. Ele vivia essa dependência total do Pai. E é isso que nos falta. A gente confia no nosso dinheiro, no nosso trabalho, nos médicos, nos políticos e deixamos Deus por último. Só recorremos a Ele quando tudo mais já falhou. E Ele, na sua infinita misericórdia, ainda assim nos acolhe. Mas por que não fazer dele o primeiro em nossa vida? Por que não consultá-lo antes de tomar qualquer decisão? Por que não entregar o nosso dia a Ele logo pela manhã? Pedindo que Ele guie nossos passos, nossas palavras, nossos pensamentos? Viver na presença de Deus não é algo complicado, não é só para os santos. É uma decisão diária. É escolher, a cada momento, confiar nele em vez de confiar apenas nas nossas próprias forças. É transformar o nosso trabalho, o nosso cuidado com a casa, em uma oração, em um ato de amor a Deus e à nossa família. Pense naquele problema que mais tira o seu sono neste momento. Aquela situação que parece não ter saída, aquela porta que está fechada, aquela doença que te assusta, aquela dívida que te humilha, aquele filho que te entristece.
Agora, feche os seus olhos por um instante e imagine que você está pegando esse problema nas suas mãos. Sinta o peso dele, sinta a angústia que ele te causa. Agora, imagine Jesus na sua frente, com os braços abertos. E, num ato de fé, entregue esse problema nas mãos dele. Solte, deixe ir. Diga a ele: Jesus, eu não aguento mais carregar isso, é pesado demais para mim. Eu confio a ti. Eu entrego nas tuas mãos. Faça o que for melhor, pois eu sei que o Senhor me ama e só quer o meu bem. Respire fundo. Sinta a leveza que começa a tomar conta do seu coração. Essa é a paz que só Deus pode dar. A paz de quem sabe que o seu problema agora está nas melhores mãos possíveis, as mãos chagadas e poderosas do nosso Salvador. Essa entrega, porém, não é um ato mágico que se faz uma única vez. A nossa natureza humana, a nossa falta de fé, nos faz querer pegar o problema de volta. A gente entrega a Deus num momento de oração e 5 minutos depois já estamos roendo as unhas de preocupação de novo. É uma luta diária, uma luta para manter a confiança, para descansar no Senhor. E a palavra de Deus é fundamental nessa luta. Quando a preocupação vier, quando o medo bater a porta, corra para a Bíblia, abra nos Salmos e leia: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deixe que essas palavras lavem a sua alma. Escreva-as num papel, coloque na porta da geladeira, na sua carteira. Repita-as durante o dia. Use a palavra de Deus como uma espada para cortar os pensamentos de medo e de desespero que o inimigo lança na sua mente. Nós, mulheres, temos uma sensibilidade especial, um coração que capta as coisas no ar. E sei que a senhora sente que este tempo que estamos vivendo não é um tempo comum, é um tempo de decisão, um tempo de escolher de que lado estamos. Se do lado do mundo com suas falsas promessas de felicidade, ou do lado de Deus, com o seu caminho de cruz, mas que leva à vida eterna. A perda que o país está sofrendo é o resultado de muitas escolhas erradas, de um afastamento coletivo de Deus. Mas a senhora pode fazer uma escolha diferente. A senhora pode escolher ser um farol de fé na sua casa. Pode escolher ser a mulher que, como diz a Bíblia, edifica o seu lar com sabedoria. Não espere pelos outros, não espere pelo seu marido, pelos seus filhos. Comece a senhora. A sua decisão, a sua mudança de vida, o seu testemunho podem ser o instrumento que Deus vai usar para salvar toda a sua família. Escreva "Eu tenho esperança" se sabe que Deus nunca te abandona. Muitas pessoas me perguntam sobre o sofrimento. Por que Deus permite que eu sofra tanto? Se Ele é bom, por que a minha vida é tão cheia de dor? Minha amiga, essa é a pergunta mais difícil de todas, e eu não tenho uma resposta pronta. Mas eu sei o que a fé nos ensina. O sofrimento, para quem tem fé, nunca é um ponto final. Ele pode ser transformado em uma escada para o céu. Padre Pio dizia que a alma que mais ama a Deus é aquela que mais deseja sofrer por Ele. Sei que isso parece loucura para o mundo. O mundo nos ensina a fugir do sofrimento a qualquer custo. Mas na lógica de Deus, o sofrimento, quando unido ao sofrimento de Cristo na cruz, tem um valor redentor imenso. Ele pode purificar a nossa alma, pode nos fazer mais humildes, mais compassivos. E pode, acredite, alcançar graças para a conversão daqueles que amamos. A sua dor, oferecida a Deus, pode ser a salvação para a alma de um filho. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que a senhora tem que gostar de sofrer. Ninguém gosta. Mas a senhora pode dar um novo sentido à sua dor. Em vez de se revoltar, de murmurar, de se desesperar, a senhora pode dizer: Senhor, eu não entendo o porquê deste sofrimento, mas eu o uno à tua paixão na cruz. Eu o ofereço pela minha família, pela conversão dos pecadores, pela salvação do nosso país. Isso muda tudo, transforma o seu leito de dor, a sua dificuldade financeira, a sua solidão em um altar santo. Transforma o seu pranto em uma oração poderosa. O demônio odeia o sofrimento oferecido a Deus, porque ele sabe o poder que isso tem. Ele quer te ver revoltada, blasfemando. Não dê a ele essa vitória. Mostre a ele que a sua fé é maior do que a sua dor.
Mostre a ele que, mesmo na provação, a Senhora continua sendo uma serva fiel do Deus Altíssimo. Pense em Nossa Senhora aos pés da cruz. Que dor inimaginável a dela, ver o próprio filho sendo torturado e morto daquela maneira. Ela poderia ter se desesperado, gritado, se revoltado, mas ela permaneceu de pé, firme na fé, contemplando em silêncio o mistério da redenção que se realizava diante dos seus olhos. Ela é o nosso maior exemplo de como viver o sofrimento. Ela nos ensina a guardar tudo no coração e a meditar, buscando entender a vontade de Deus, mesmo quando ela nos parece incompreensível. Peça a ajuda dela, reze o terço. Em cada mistério doloroso, medite na paixão de Jesus e na dor de Maria. Una as suas pequenas dores de cada dia a essa dor imensa e redentora. A Senhora verá como o seu fardo se tornará mais leve. Maria virá em seu auxílio, te consolará como só uma mãe sabe consolar e te dará a força para continuar a caminhada. A Senhora é preciosa aos olhos de Deus. Não deixe que o mundo ou as dificuldades te convençam do contrário. O seu valor não está na sua aparência, nos bens que a Senhora possui ou nos aplausos que recebe. O seu valor está em ser filha amada de Deus. Ele te criou de um modo único e especial. Ele sonhou com a Senhora desde toda a eternidade. E Ele tem um plano de amor para a sua vida. Mesmo que tudo pareça confuso agora, mesmo que a Senhora tenha cometido muitos erros no passado, o amor de Deus por você não diminuiu. A misericórdia dele é um oceano sem fim, pronto para te lavar, te purificar, te renovar. Basta um passo seu em direção a ele, um pedido de perdão sincero, uma vontade de recomeçar. Não tenha medo, ele não está com um chicote na mão pronto para te punir. Ele está de braços abertos, como o pai do filho pródigo, esperando ansiosamente pela sua volta para casa. Não adie mais essa decisão de se aproximar de Deus. A vida é um sopro. Hoje estamos aqui, amanhã não sabemos. Não podemos desperdiçar o tempo que Deus nos dá com coisas que não nos levam para o céu. A profecia foi desconsiderada por muitos e a nação sofre. Mas a Senhora pode fazer a diferença, começando pela sua própria vida. Seja a mulher da Bíblia na mão, do terço no bolso, do joelho no chão. Seja a mulher que irradia a paz de Cristo. Seja a mulher que, com doçura e firmeza, ensina os seus netos a rezarem a Ave Maria. O futuro da nossa pátria, o futuro da fé no nosso país, depende de mulheres corajosas como a Senhora. Mulheres que não têm medo de serem de Deus em um mundo que o rejeita. Mulheres que entendem que a verdadeira batalha é espiritual e que as nossas armas são a oração e o amor. Declare "Eu creio" se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Sei que ao ouvir tudo isso, um sentimento pode surgir no seu coração. Será que eu consigo? Sou tão fraca, tão pecadora? Que bom que a Senhora reconhece a sua fraqueza. É o primeiro passo. Padre Pio dizia: a humildade é a verdade. A verdade é que sem Deus nós não podemos nada, absolutamente nada. Mas a boa notícia é que não estamos sem Ele. Jesus nos prometeu: eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E Ele nos deu o Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso advogado, a nossa força. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, que nos dá o desejo de rezar, que nos ilumina para entender a palavra, que nos dá força para perdoar e para amar. A vida cristã não é um esforço nosso para chegar até Deus. É abrir o coração para que a graça de Deus, o Espírito Santo, haja em nós e através de nós. Por isso, peça todos os dias: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. A Senhora já parou para pensar no poder da Santa Missa? Muitas vezes vamos à missa por costume, por obrigação. Ficamos distraídos, pensando nos problemas, e não mergulhamos no mistério que acontece ali. Minha amiga, em cada missa, o mesmo sacrifício de Jesus na cruz se torna presente no altar. É o céu que desce à terra.
É o próprio Deus que se faz pão e vinho para nos alimentar. Não existe oração mais poderosa no mundo inteiro. Quando a senhora participa da missa, a senhora não está sozinha. A senhora está unida a toda a igreja, do céu e da terra. Os anjos e os santos estão ali, adorando a Deus conosco. Leve para o altar, no momento do ofertório, todas as suas intenções, todas as suas dores, toda a sua família. Entregue tudo a Jesus. E quando for comungar, se estiver preparada, receba-o com o máximo de amor e reverência. A senhora está recebendo o Rei do Universo no seu coração. Aquele momento pode te dar força para uma semana inteira de lutas. Outro tesouro que muitas vezes deixamos de lado é a confissão. O inimigo de Deus odeia esse sacramento, porque nele a misericórdia de Deus aniquila as nossas culpas e nos devolve a paz. Ele coloca na nossa cabeça 1000 desculpas para não nos confessarmos, vergonha, medo do que o padre vai pensar, achar que os nossos pecados não têm perdão. Tudo mentira, o padre ali não é ele mesmo, ele é um instrumento de Cristo. É o próprio Jesus que está ali para te perdoar. E não existe pecado, por mais grave que seja, que o amor de Deus não possa perdoar. A confissão é um banho para a alma. Ela nos lava, nos purifica, nos fortalece para não cairmos mais nos mesmos erros. Ela nos devolve a dignidade de filhos e filhas de Deus. Se faz tempo que a senhora não se confessa, vença o medo, procure um sacerdote. Abra o seu coração com humildade e confiança. A senhora sairá dali renovada, leve, com a alma em paz. O terço, minha amiga, é a oração que Nossa Senhora mais pede. É uma oração simples, humilde, mas de um poder extraordinário. Cada Ave Maria que a senhora reza é uma rosa que a senhora oferece à Mãe do Céu. E ela, em troca, derrama sobre a senhora e sobre a sua família uma chuva de graças. O terço meditado nos faz percorrer, junto com Maria, os principais mistérios da vida de Jesus. Ele nos ensina, nos consola, nos forma espiritualmente. Padre Pio não largava o terço um só minuto. Ele o chamava de a minha arma. Se um santo como ele, que tinha tanta intimidade com Deus, precisava tanto do terço, imagine nós. Não tenha preguiça de rezar o terço. Reze no ônibus, lavando a louça, antes de dormir. Reze em família. Um lar que reza o terço unido permanece unido, e o demônio não encontra espaço para entrar e causar a destruição. Resgate essa santa devoção. Nossa Senhora está esperando a sua oração para poder interceder por você. A situação do nosso país, do mundo, é grave. Não podemos fechar os olhos para isso. A profecia desconsiderada sobre a perda da fé está se cumprindo diante de nós. Mas o nosso papel não é o de juízes, nem o de profetas do Apocalipse. O nosso papel é o de intercessores. É o de sermos como Moisés, que se colocava na brecha e suplicava a Deus misericórdia pelo povo pecador. A senhora, com a sua oração, pode estar sustentando muitas coisas. A senhora pode estar, com a sua fé, impedindo que desgraças maiores aconteçam. Não se sinta pequena ou inútil. A sua vida de oração tem um impacto no mundo espiritual que a senhora nem imagina. Continue firme. Seja essa sentinela que vigia e ora. Seja essa lâmpada acesa em meio à escuridão. Deus está vendo o seu esforço, a sua fidelidade no pouco. E Ele, no tempo certo, te dará a recompensa. Continue a crer, a lutar, a amar. A vitória final pertence a Deus e àqueles que confiam nele. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. A senhora, mulher de fé, é como uma rocha no meio de uma tempestade. Enquanto tudo ao redor parece desmoronar, a senhora permanece firme, alicerçada em Deus. O seu exemplo silencioso fala mais alto do que 1000 sermões. Quando seus filhos e netos, cansados das promessas vazias do mundo, se sentirem perdidos e sem rumo, eles se lembrarão da paz que viam no seu olhar. Eles se lembrarão da sua fé inabalável, da sua casa que sempre foi um porto seguro. Eles saberão para onde voltar. O seu testemunho é a semente mais preciosa que a senhora pode plantar no coração deles. Por isso, não desanime. Mesmo que hoje eles zombem da sua fé, mesmo que pareçam distantes, continue a regar essa semente com as suas orações e com o seu amor. A oração de uma mãe tem um poder especial de alcançar o coração dos filhos. Confie.
Acredite no poder do amor que Deus colocou no seu coração de mãe e de avó. Padre Pio ensinava que devemos rezar e ter esperança, não uma esperança boba de quem acha que tudo vai se resolver magicamente, mas a esperança que nasce da certeza de que Deus é Pai e está no controle de todas as coisas. Esperança de que, mesmo dos maiores males, Ele é capaz de tirar um bem maior. Essa esperança teológica é uma virtude que precisamos pedir a Deus todos os dias. Ela nos impede de cair no desespero, que é o pecado contra o Espírito Santo. Enquanto tivermos vida, há esperança de conversão, de mudança, de milagre. Não coloque um ponto final onde Deus ainda pode escrever uma história de restauração. Não desista daquele casamento que parece acabado. Não desista daquele filho nas drogas. Não desista da sua saúde. Enquanto houver oração, haverá esperança. Ajoelhe-se e clame. Deus ouve o clamor dos seus filhos. O mundo tenta nos vender uma imagem de mulher que não é a nossa. A mulher empoderada, que não precisa de ninguém, que é dona do próprio nariz. Mas no fundo, essa mulher é escrava da própria vaidade, da competição, de um vazio que nunca é preenchido. O modelo de mulher que Deus nos apresenta é outro, é o da Virgem Maria. A mulher humilde, serva, silenciosa, mas que com o seu sim mudou a história da humanidade. É a mulher forte, que pisa na cabeça da serpente. É a mulher que, com a sua fé, edifica, une, gera vida, não só no corpo, mas na alma. Resgate a sua verdadeira identidade de mulher segundo o coração de Deus. A sua força não está em gritar ou em competir com os homens. A sua força está na sua capacidade de amar, de se doar, de perdoar, de gerar paz e harmonia. É essa força feminina e santa que o mundo está precisando desesperadamente. Sabe, minha amiga, o amor é a resposta para tudo. O amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se a gente vivesse isso, o mundo seria um paraíso. Mas o nosso egoísmo, o nosso orgulho, nos impede de amar de verdade. A gente ama com condições, esperando algo em troca. A gente se magoa com facilidade, guarda rancor. Precisamos pedir a Deus a graça de nos esvaziar de nós mesmas para nos enchermos do amor dele. Um amor que é paciente, que é bondoso, que não tem inveja, que não se engrandece. Um amor que tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse amor, derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, é capaz de curar as feridas da nossa família, de restaurar os relacionamentos quebrados. Comece hoje. Perdoe aquela pessoa que te feriu. Faça um gesto de caridade sem esperar nada em troca. Dê um sorriso, uma palavra de conforto a alguém que está triste. Pequenos gestos de amor podem transformar o mundo. A perda para o país é inimaginável, sim, porque um país sem Deus é um corpo sem alma. Mas enquanto houver uma mulher como a senhora de joelhos no chão, intercedendo pela sua nação, ainda haverá esperança. A senhora é o sal da terra, a senhora é a luz do mundo. Não esconda essa luz debaixo da mesa, deixe-a brilhar. Que as pessoas, ao olharem para a senhora, sintam o desejo de conhecer esse Deus que te dá tanta força, tanta paz, tanta alegria, mesmo em meio às lutas. A sua vida pode ser o evangelho que muitos nunca lerão. Seja fiel no pouco, no dia a dia, na sua casa, com os seus. O resto pode deixar nas mãos de Deus. Ele é o Senhor da história e Ele sabe o que faz. A nossa parte é confiar, rezar e amar. O resto é com Ele. Deixe "eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando. Vivemos numa cultura do imediatismo. Queremos tudo para ontem. O micro-ondas, a internet rápida, a comida que fica pronta em minutos. E levamos essa pressa para a nossa vida espiritual. A gente reza hoje e quer o milagre amanhã. Se ele não acontece, a gente já desanima, já acha que Deus não nos ouviu. Mas os caminhos de Deus são diferentes. Ele é o Senhor do tempo e a sua pedagogia é a da paciência. Muitas vezes ele nos faz esperar para fortalecer a nossa fé, para purificar as nossas intenções, para nos ensinar a depender totalmente dele. A espera em Deus nunca é um tempo perdido, é um tempo de amadurecimento, de crescimento. Olhe para a história da salvação. Abraão esperou anos pela promessa de um filho.
O povo de Israel esperou 40 anos no deserto. O mundo esperou séculos pela vinda do Messias. Aprenda a esperar no Senhor. Confie no seu tempo. Ele nunca chega atrasado, ele chega na hora certa. Padre Pio passava horas e horas em oração, especialmente durante a noite. Ele sabia que o silêncio da madrugada era um momento privilegiado para estar a sós com Deus. E nós? Mal temos tempo para rezar. A nossa vida é uma correria sem fim. E essa é uma das armadilhas mais eficazes do inimigo. Ele nos enche de atividades, de compromissos, de preocupações, para que a gente nunca tenha tempo para o essencial, estar com Deus. É preciso tomar uma decisão, é preciso ter disciplina. Assim como a senhora reserva um tempo para as refeições, para o trabalho, para o descanso, precisa reservar um tempo sagrado todos os dias para a oração. Nem que seja 15 minutos, mas que sejam 15 minutos só para Deus. Desligue o celular, a televisão, encontre um lugar tranquilo na sua casa e simplesmente fale com Deus. Abra o seu coração, silencie para ouvi-lo. Essa disciplina diária na oração irá revolucionar a sua vida. A alegria do cristão não é a alegria barulhenta e passageira do mundo. Não depende das circunstâncias. Não depende de ter dinheiro, saúde ou sucesso. A verdadeira alegria, a alegria que vem de Deus, é fruto da certeza de sermos amados por Ele. É uma paz profunda na alma que ninguém pode nos roubar. Mesmo na dor, mesmo na perseguição, o cristão pode ter essa alegria, porque ele sabe que esta vida é passageira e que a nossa verdadeira pátria é o céu. Ele sabe que cada sofrimento aqui na terra, vivido com amor, se transforma em glória na eternidade. Busque essa alegria. Ela não está nas coisas de fora, ela está dentro de você. Está na amizade com Jesus, na presença do Espírito Santo. É uma alegria serena que contagia, que evangeliza. Que as pessoas possam olhar para a senhora e se perguntar: de onde vem a alegria dela, mesmo com tantos problemas? E a senhora poderá responder: a minha alegria vem do Senhor. Nós fomos criados para o louvor de Deus. Quando louvamos a Deus, nós cumprimos o fim para o qual fomos criados. E o louvor é uma arma espiritual poderosíssima. O inimigo odeia o louvor. Quando a gente começa a louvar a Deus, mesmo em meio à dificuldade, as correntes se quebram, as portas se abrem, as muralhas caem. Em vez de murmurar, de reclamar, comece a louvar. Senhor, eu te louvo por esta dificuldade, porque sei que o Senhor está no controle. Eu te louvo por esta doença, porque sei que o Senhor pode me curar, mas se não curar, eu sei que o Senhor tem um propósito maior. Eu te louvo pela minha família, do jeito que ela é. O louvor nos tira do centro e coloca Deus no centro. Ele nos faz reconhecer a soberania de Deus sobre todas as coisas. Experimente passar um dia inteiro louvando a Deus por tudo. A senhora verá a mudança que isso vai operar no seu coração e nas circunstâncias ao seu redor. A profecia que foi desconsiderada falava de um esfriamento do amor, de uma apostasia silenciosa. E é isso que vemos. Mas, minha amiga, o nosso chamado é para sermos a resistência do amor. Em um mundo de ódio, de divisão, de indiferença, nós somos chamados a amar inclusive os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, que nos caluniam. Isso não é humano, é divino. É uma graça que precisamos pedir a Deus todos os dias. O perdão é a maior expressão desse amor. Perdoar não é um sentimento, é uma decisão. É a decisão de não querer o mal de quem nos fez mal. É a decisão de entregar essa pessoa e essa ferida nas mãos de Deus. Enquanto a gente não perdoa, ficamos acorrentados ao passado, à amargura. O perdão nos liberta. Liberta o outro, mas liberta principalmente a nós mesmos, para que possamos viver em paz. Declare: amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. A vida é uma peregrinação. Estamos aqui de passagem. A nossa casa definitiva não é aqui, é no céu, junto de Deus, de Nossa Senhora, dos anjos e dos santos.
Ter essa perspectiva da eternidade muda tudo. Tira o peso excessivo que damos aos problemas desta vida. As tribulações que passamos aqui, por mais pesadas que sejam, são leves e passageiras em comparação com a glória eterna que nos espera. Padre Pio vivia com os olhos fixos no céu. Por isso, ele suportava tudo com tanta paciência e amor. Ele sabia que cada sofrimento era um degrau a mais na escada que o levaria para o paraíso. Não se apegue demais às coisas deste mundo. Elas vão passar. Invista nos tesouros que os ladrões não roubam e a traça não corrói. As boas obras, a caridade, a oração, a vivência dos sacramentos. Acumule tesouros no céu. É o único investimento que tem um retorno garantido e eterno. Muitas vezes, a gente se sente sozinho na caminhada da fé. Olhamos para o lado e parece que ninguém mais se importa com as coisas de Deus. Mas isso não é verdade. Existe um povo fiel, um remanescente espalhado por toda parte. Pessoas que, como a Senhora, continuam crendo, rezando, lutando. A Senhora não está sozinha. A Igreja é a nossa grande família. E além da Igreja aqui da Terra, nós temos a companhia da Igreja do Céu, os santos. Eles são nossos amigos, nossos irmãos mais velhos, que já chegaram ao destino e agora intercedem por nós. Tenha devoção aos santos. Peça a intercessão do seu anjo da guarda, de São José, de Santo Antônio, de Santa Teresinha e, claro, do nosso querido Padre Pio. Eles são intercessores poderosos junto a Deus. Eles entendem as nossas lutas e estão prontos para nos ajudar. A comunhão dos santos é uma verdade de fé maravilhosa que nos dá muita força e consolo. Padre Pio tinha uma relação muito íntima com seu anjo da guarda. Conversava com ele, pedia ajuda, o enviava em missões. Cada um de nós tem um anjo da guarda, um presente de Deus, um amigo fiel que nos acompanha do nascimento até a morte. Ele nos protege, nos guia, nos inspira, mas muitas vezes nos esquecemos da sua presença. Converse com seu anjo da guarda. Peça o seu auxílio nas dificuldades do dia a dia. Peça que ele te proteja dos perigos do corpo e da alma. Peça que ele leve as suas orações até o trono de Deus. Ele é o seu companheiro mais próximo, o seu defensor. Reze todos os dias aquela oração simples que aprendemos na infância. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Essa simples oração, feita com fé, fortalece o nosso vínculo com esse amigo celestial. Uma das maiores dores de uma mãe, de uma avó, é ver um filho ou um neto longe de Deus. É uma espada que atravessa a alma. A Senhora reza, a Senhora fala, a Senhora dá o exemplo, e parece que nada adianta. A impotência é enorme. Nesses momentos, lembre-se de Santa Mônica. Ela rezou por mais de 30 anos pela conversão do seu filho, Agostinho, que vivia uma vida de pecados. Quantas vezes ela não deve ter pensado em desistir, mas ela perseverou. E as suas lágrimas e orações alcançaram de Deus a graça da conversão daquele que viria a ser um dos maiores santos e doutores da Igreja. Não desista dos seus. A oração de uma mãe pode muito em seus efeitos. Continue a rezar, a jejuar, a oferecer sacrifícios por eles. E confie. A semente que a Senhora plantou no coração deles na infância, a semente do batismo, não morre. Um dia, pela graça de Deus, ela vai germinar. A perda inimaginável para o país se manifesta na destruição da família. O plano de Deus para a família, um homem e uma mulher unidos pelo sacramento do matrimônio, abertos à vida, está sendo atacado de todos os lados. E a Senhora sabe, a Senhora sente, que quando a família se desfaz, toda a sociedade adoece. A família é a célula-mãe. É ali que se aprende a amar, a perdoar, a partilhar. É a igreja doméstica. Por isso, lute pela sua família. Lute com as armas da fé. Reze com seu esposo. Abençoe os seus filhos. Faça da sua casa um lugar de paz, de diálogo, de perdão. Um lugar onde Deus seja o centro, onde a sua palavra seja a luz. Sei que não é fácil. São muitas as lutas, as diferenças. Mas com a graça de Deus é possível. Não entregue a sua família nas mãos do inimigo. Consagre-a todos os dias ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Eles cuidarão dela.
Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. A gratidão é a memória do coração, e um coração grato atrai ainda mais graças de Deus. Muitas vezes, a gente foca tanto nos problemas, no que nos falta, que esquecemos de agradecer por tudo o que temos. Temos o dom da vida, o ar que respiramos, o alimento na mesa, um teto sobre a cabeça, a nossa família. E o mais importante, temos a nossa fé, temos o amor infinito de Deus, temos a promessa da vida eterna. São tantos os motivos para agradecer. Faça o exercício de, todas as noites, antes de dormir, listar pelo menos 5 coisas pelas quais a senhora é grata naquele dia. Isso vai mudar a sua perspectiva. Vai te ajudar a ver a mão de Deus agindo nos pequenos detalhes da sua vida. Um coração que agradece é um coração feliz. Um coração que agrada a Deus. Em tudo dai graças, nos diz a palavra. Que a gratidão seja a sua canção. A senhora foi chamada para ser santa. Sim, a senhora mesma. A santidade não é um privilégio de alguns poucos, dos padres, das freiras, dos santos que estão nos altares. A santidade é um chamado para todos os batizados. E o que é ser santo? É simplesmente amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. É buscar fazer a vontade de Deus nas pequenas coisas do dia a dia. É ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa avó, uma boa vizinha. Por amor a Deus. É carregar as cruzes de cada dia com paciência. É perdoar sempre. É rezar sem cessar. É lutar contra os seus defeitos, contra o seu egoísmo e deixar que Cristo viva em você. É um caminho, uma luta de toda a vida, mas é o único caminho que nos leva à verdadeira felicidade, aqui e na eternidade. Não tenha medo de ser santa. Peça essa graça a Deus todos os dias. O mundo precisa do seu testemunho. O Brasil precisa da sua oração. A sua família precisa da sua fé. Não se esconda. Não tenha medo. A senhora é uma filha da luz e o seu lugar não é na escuridão do desânimo ou da lamentação. Levante-se. Erga a sua voz em oração. Segure firme o terço, a sua arma. Abra a Bíblia, o seu alimento. Alimente-se de Jesus na Eucaristia, a sua força. A noite pode parecer escura, a tempestade pode parecer forte, mas a luz da aurora já desponta no horizonte, e essa luz é Cristo. Ele venceu o mundo, ele venceu a morte, e em Cristo nós também somos mais que vencedores. A profecia que foi desconsiderada trouxe consequências dolorosas, mas ela não tem a última palavra. A última palavra é de Deus, e a sua palavra é de amor, de misericórdia e de vitória. Não se deixe enganar pelas aparências. O mal faz muito barulho, mas o bem é silencioso e cresce como uma semente de mostarda. Para cada notícia ruim que a senhora vê na televisão, existem milhares de atos de amor, de caridade, de fé acontecendo no silêncio. Existe uma mãe rezando pelo filho, um médico cuidando de um doente com amor, um voluntário ajudando um pobre, um jovem que decide viver a castidade. O bem está agindo, Deus está agindo, o Espírito Santo está soprando onde quer. Confie na ação silenciosa e poderosa de Deus. Faça a sua parte, seja um desses pequenos pontos de luz, e juntos, como um exército de formiguinhas, faremos a diferença. A fé de um pode parecer pouco, mas a fé de muitos, unida, pode mover o coração de Deus e transformar a história do nosso país. Acredite no poder da bênção. A senhora, como mãe, como avó, tem um poder especial de abençoar. Abençoe os seus filhos e netos todos os dias. Ao saírem de casa, ao irem dormir, faça o sinal da cruz na testa deles. Diga: Deus te abençoe e te guarde. Essa bênção é um escudo de proteção contra os perigos do corpo e da alma. É um ato de fé que coloca os seus sob a guarda de Deus. Abençoe também a sua casa, a sua comida, o seu trabalho. A bênção atrai as graças de Deus e afasta o mal. Não tenha vergonha de abençoar. É um gesto de amor e de fé que tem um poder imenso. A sua bênção de mãe é uma das heranças mais preciosas que a senhora pode deixar para a sua descendência. Padre Pio dizia: o mundo poderia existir sem o sol, mas não sem a Santa Missa. Ele entendia a centralidade da Eucaristia.
E nós, muitas vezes, tratamos a missa como um compromisso social a mais uma semana. Que Deus nos perdoe. A missa é o nosso encontro marcado com o amor. É o momento em que Jesus se entrega a nós de corpo, sangue, alma e divindade. Como podemos faltar a esse encontro? Como podemos chegar atrasados ou sair antes de terminar? É preciso resgatar em nosso coração o temor e o amor pela Eucaristia. Preparar-se bem, confessar-se com frequência, participar com atenção e devoção, fazer uma boa ação de graças após a comunhão. Viver a missa dominical como o ponto alto da nossa semana. Isso nos dará a força necessária para enfrentar todas as outras batalhas. Muitas vezes, a nossa oração é só de pedido. Pedimos saúde, pedimos emprego, pedimos a conversão de alguém. E isso é bom, Jesus mesmo nos ensinou a pedir. Mas a oração tem outras dimensões. A oração de louvor, de adoração, de agradecimento, de reparação. Experimente passar um tempo na presença de Jesus Eucarístico, no sacrário de uma igreja, sem pedir nada, apenas ficando ali, em silêncio, adorando-o, dizendo a Ele que o ama, consolando o seu coração, tão ofendido pelos nossos pecados. Essa oração de adoração nos transforma. Ela nos tira do nosso egoísmo e nos coloca na órbita de Deus. Ela nos faz esquecer um pouco de nós mesmos e olhar para a grandeza e a beleza de Deus. É uma antecipação do céu aqui na terra. A Senhora é o esteio da sua família, a coluna que sustenta. Muitas vezes, a Senhora se sente cansada, fraca, a ponto de desabar. Nesses momentos, agarre-se a São José. Ele foi o esteio da Sagrada Família. O homem justo, silencioso, forte e terno, que protegeu Jesus e Maria. Ele entende o peso da sua responsabilidade. Ele sabe o que é lutar todos os dias pelo bem dos seus. Peça a intercessão de São José. Consagre a sua família a ele. Ele é o terror dos demônios, o guardião da igreja, o padroeiro das famílias. Ele não vai te desamparar. Ele te ensinará a ter a fortaleza de Deus, a paciência nas tribulações, a confiança inabalável na divina providência. Com São José ao seu lado, a sua casa estará segura. Quero que a senhora saiba que esta mensagem foi um recado de Deus para o seu coração. Ele te viu aí, aflita, angustiada. E ele quis te dizer: eu estou contigo, não temas, eu não te abandonei. Ele quer renovar as suas forças, reacender a sua esperança. Ele quer te usar como um instrumento poderoso nas mãos dele para a salvação da sua família e para a restauração da nossa nação. A profecia foi desconsiderada por muitos, mas a senhora a ouviu. E a sua resposta de fé pode começar a reverter essa perda inimaginável. O que Deus pede de você não é algo extraordinário. Ele pede o seu coração, a sua confiança, a sua pequena fidelidade de cada dia. O pouco com Deus é muito. A sua pequena chama de fé, unida à fogueira do coração de Jesus, pode incendiar o mundo de amor. Não tenha medo do futuro. O futuro pertence a Deus. O inimigo tenta nos paralisar com o medo do que virá. Medo da doença, da velhice, da morte, do que vai acontecer com o mundo. Mas Jesus nos diz: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nada nem ninguém pode nos arrancar das suas mãos. Viva um dia de cada vez. Reze a oração que o próprio Jesus nos ensinou. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele nos ensina a pedir o pão para hoje, não para o mês que vem. Confie na providência divina. Ele que cuida dos pássaros do céu e dos lírios do campo, cuidará muito mais de você, que é filha dele. Entregue o seu futuro nas mãos dele e viva o presente na sua paz.